Boa noite, gente. Então, estou aqui agora para falar um pouco com vocês sobre o meu projeto de ler a biografia do Dostoiévski e comentar as suas obras em ordem cronológica. Lembrando que a minha leitura é uma leitura leiga, eu não sou acadêmica, eu não sou uma é, expertise em Dostoiévski e é justamente por isso que eu quero fazer esse tipo de vídeo com vocês, para mostrar que você não precisa ser de fato um grande leitor ou alguém que tenha uma expertise, um doutorado ou enfim, algum título muito especial para aproveitar da leitura de Dostoiévski. Muito ao contrário, Dostoiévski é muito acessível se você se permite ler a obra dele sem cobranças, e principalmente uma coisa que eu vejo em Dostoiévski que é muito importante e que era algo que antes assim eu pensava de uma forma completamente oposta, é de achar que o autor e obra não se misturam. Você não precisa conhecer a história do autor, o que importa é a obra. E hoje eu penso de uma forma completamente diferente, mesmo que em muitas escolas de escrita criativa ou na universidade, não sei exatamente, porque quando eu estudei não se falava muito sobre isso, o que é que as linhas de teoria, de crítica literária pensam sobre isso, mas o fato é que ler Dostoiévski, conhecendo a vida dele, é muito mais profundo, muito mais interessante e muito mais transformador em todos os aspectos da sua vida. Bom, como eu disse, eu estou no primeiro livro, que vai do período de 1821, nascimento de Dostoiévski, até 1849, com a estreia dele em 1846, com o romance Gente Pobre. Então, eu estou no primeiro livro que se chama As Sementes da Revolta, como eu já falei no vídeo anterior. A estreia de Gente Pobre foi um acontecimento na Rússia, porque Dostoiévski ele já estava ali num círculo literário liderado por um dos maiores críticos que a Rússia já teve, que é o Belinsky. E o Belinsky teve uma grande influência na vida e obra de Dostoiévski, ainda que eles não tenham convivido muito tempo, porque o Belinsky morreu e eles até romperam antes dessa morte. Ele teve uma grande participação na formação mesmo do Dostoiévski como escritor. Dostoiévski era um sujeito ensimesmado, com muitos problemas de saúde, inclusive de saúde mental, era uma pessoa com altos e baixos, que explodia, ao mesmo tempo podia ficar absolutamente tímido em determinados ambientes. Então, era uma pessoa com uma estrutura muito complexa. E isso tudo acaba sendo retratado nos seus personagens de alguma forma. Mas, no início da carreira dele, ele tinha depois que ele saiu da escola de engenharia, ele tinha essa vontade incrível de ter um círculo literário de pessoas. E ele entrou nesse círculo muito rapidamente, quando ele chega com o seu manuscrito Gente Pobre, que é esse livrinho aqui, esse romance, essa pequena obra-prima, que lida hoje, a gente aqui, né, em 2023, lendo esse livro, que é um livro epistolar, é uma troca de cartas, né, de dois personagens que eu já vou comentar, você, sem ter esse feedback da história do Dostoiévski, de como ele chegou a esse primeiro livro, a esse primeiro romance, talvez você não aproveite tanto essa leitura. E eu acho que isso serve para todos os clássicos, sabe, gente?
porque você tá, sei lá, acostumado a ler literatura contemporânea, e aí esquece dos clássicos. Se você quer ler escritores clássicos que escreveram no século XIX, no século XVIII, no século XV, você, de alguma maneira, você vai ter que ter uma um estudo, uma pesquisa, ou de alguma forma entrar na vida e na biografia desse escritor que você deseja conhecer. E para mim, o Dostoiévski está dentro desse espectro de escritores que você, para poder ler a obra dele, é muito interessante que você tenha um conhecimento de como ele se estruturou como escritor, qual era o momento que a Rússia passava na época em que ele começou a escrever, muito jovem, por sinal, e a gente teve sorte, quem gosta de Dostoiévski, de ter uma biografia gigantesca, que são 5 livros, assim, enormes, só que você não consegue parar de ler a biografia, porque, de fato, o americano Joseph Frank eu tô fazendo assim porque os livros outros estão ali, olha só, gente. É uma coisa de peso que você pensa assim, eu nunca conseguiria ler, consegue, porque a escrita e a pesquisa de 20 anos do Joseph Frank foi, de fato, assim, algo espetacular dentro dessa questão de biografias de escritores incríveis, né? Então, assim, uma boa biografia de um escritor pode ser uma excelente maneira de você começar a ter uma vontade incrível de ler as obras desse escritor, mesmo aquelas que talvez a princípio pareçam ser muito descoladas da nossa realidade ou muito difíceis, né, de você entrar ali naquele universo, por estar muito, de fato, descolado da nossa realidade. Isso, para mim, minha opinião, não acontece com Dostoiévski, porque desde o primeiro romance ele já mostrava as suas garrinhas e já mostrava o seu interesse no humano, no psiquismo da alma das pessoas, do que é o ser humano de dentro para fora e não de fora para dentro. Então, isso é atemporal. Ainda que ele tenha tido a genialidade de colocar em toda a sua obra todos os aspectos sociais, políticos, de uma maneira brilhante nas suas narrativas, o que mais impressiona em Dostoiévski é a maneira como ele disseca os seus personagens de dentro para fora. E não poderia ser diferente com seu livro de estreia, que é Gente Pobre, que é uma narrativa epistolar, que é uma simples, entre aspas, né, troca de cartas entre um funcionário público, um copista, um parênteses, na Rússia, naquela época, os funcionários públicos de baixo escalão eram considerados, assim, a ralé da ralé da ralé. Então, viviam, em muitos casos, em estado de penúria. E praticamente toda a obra de Dostoiévski vai narrar esses personagens e esses conflitos de classe de forma muito, assim, descritiva até os pormenores. Então, é uma troca de cartas entre um funcionário público que se chama, agora eu já esqueci, né? Que os nomes em russo são muito difíceis de... E aí tem os apelidos, né, gente? Tem entre Várvara, vou começar com o nome dela que é mais fácil, uma pobre moça que está em São Petersburgo, órfã de sua família, seus pais morreram, veio do interior e que está numa situação de ter sido praticamente vendida para um homem mais velho, que era um verdadeiro, assim, um cara terrível que compra essa menina para ter um herdeiro, porque ele não queria que o sobrinho dele ficasse com a sua herança. Então,
É uma menina que está num estado ali de penúria, morando. Todas as histórias do Dostoiévski e toda a Rússia daquela época, em São Petersburgo, as pessoas moravam, né, em quartos e aí tinha o senhorio, a senhoria. Então ela morava lá num quartinho, numa situação de penúria, e este funcionário público, que é o Makar, mas ele tem um outro nome dele, que é o de... Ai, gente, eu anotei aqui, mas... Enfim, não é tão importante saber o nome. Ah, é o Dievutkin. Dievutkin é esse funcionário, que é uma pessoa totalmente inexpressiva, é um copista e ridicularizado pelo trabalho que ele faz. E a única coisa que ele tem na vida dele de bom é poder, de alguma forma, proteger a Várvara, que, segundo ele, é uma parente distante dele, mas isso não é confirmado, então é uma situação obscura, não se sabe se de fato ele tem esse parentesco. O fato é que ele é esse homem mais velho de meia idade que quer proteger essa menina e ele se apaixona por ela, só que ele tem a total consciência de que este é um amor absolutamente proibido, porque ela é muito jovem, ele já é um homem de meia idade, então ele tem essa consciência de que ele tem que ajudá-la como se fosse um pai. Então, a troca de cartas tem este teor de preocupação com a vida dela, com as coisas dela, e todo o dinheirinho que ele ganha, ele enche ela de presentes, ele praticamente vai à penúria por conta dessa proteção à Várvara. Então, basicamente, a história se passa assim, nesse romance epistolar, onde há essa troca de cartas. Só que não é uma simples troca de cartas, né, gente? Nessa troca de cartas, você vai ver, primeiro, que mais personagens aparecem, e os personagens de Dostoiévski, todos eles são absolutamente complexos. Você nunca vai ter um personagem, mesmo que ele apareça em 3 páginas, você nunca vai ter um personagem que de alguma maneira ele não se aprofunde. Então você vai ter um escritor que é um jovem que morava na... Peraí, deixa eu ver se eu não estou confundindo, porque tem 2 jovens que aparecem. Um jovem que era professor da Várvara de uma outra menina que moravam nessa espécie de pensão, que é um personagem que vai ter uma complexidade muito interessante. Eu não vou contar tudo, porque quem tiver interesse em ler, eu não vou ficar dando spoiler do livro todo. Você vai ter um outro personagem que é um pretenso escritor que escreve para ganhar dinheiro, que é um colega de trabalho do personagem principal, que é o... Ai, gente, eu não consigo... que é o Dievuktin, né? Então, toda essa questão da literatura aparece através desse escritor que é meio um pilantra, assim, que escreve para ganhar dinheiro, umas coisas horrorosas, e na troca de cartas entre Várvara e... Ai, gente, como é difícil falar o nome dele. E o outro personagem, o funcionário público, você vai vendo que eles, apesar de serem pessoas extremamente pobres, apesar de serem pessoas que estão numa situação de penúria, e toda essa descrição da penúria que eles vivem, Dostoiévski tem o brilhantismo de descrever de forma assim impressionante. Você se coloca lá, você sente aquele cheiro do peixe podre na escada da casca de ovo, você enxerga aquele lugar úmido, cinza, com as paredes descascadas. Você consegue ter toda essa noção do universo desses 2 personagens, e eles são vizinhos, e é por isso que toda essa troca de cartas começa, porque eu acho que eu vou inventar um apelido para ele. O Dievuktin, ele vê a Várvara da janela dele, então ele observa: você está magra, minha filha, você está comendo bem. Então tem toda essa questão dele enxergar. Aí ela pede para ele visitá-lo, eventualmente ele vai. Então, eles estão ali naquele mesmo ambiente. E
Mas então, e tem essa questão literária que envolve essa troca de cartas, porque os dois trocam livros, né? Enquanto falam das suas vidas, dos seus problemas, mas há uma troca de livros. E aí tem duas influências que são fundamentais nessa obra do Dostoiévski, Gente Pobre, que uma delas é o Gogol, né, que é um escritor que influenciou absurdamente o Dostoiévski, né, mas em especial um conto que se chama O Capote, e é um conto que Várvara manda esse livro para o Ai, gente, eu vou chamar ele de Makar, que é o primeiro nome, né, para este funcionário, e ele, quando lê o Capote, ele fica arrasado, porque, para quem já leu esse conto do Gogol, o Capote, essa história é uma história de um funcionário público, exatamente como ele, né, só que esse funcionário público, ele é totalmente ridicularizado, ele é totalmente humilhado, e o conto tem, assim, um final absolutamente trágico, e a maneira do Gogol escrever, ela é muito, ainda que venha esse tema de classe social baixa, da pobreza, o Gogol, ele escreve de uma maneira acima de Dostoiévski no sentido narrativo. Então, é mais de fora para dentro. Então, o personagem que é muito parecido, porque são dois funcionários públicos, dois copistas, é a mesma coisa. A diferença é que, no caso de Gente Pobre, o funcionário público, você vê que ele tem uma dignidade na vida dele, ainda que ele seja totalmente humilhado pelos colegas, totalmente humilhado como pessoa pública, ele tenta sair desse estado de humilhação e tenta se colocar como alguém que pode ser importante, como alguém que tem algo importante na sua vida a fazer, que é proteger a jovem Várvara. No caso do Capote, não, é um conto que este funcionário, ele é como se fosse uma pessoa inexistente. Ele é alguém invisível, ele está reduzido também à penúria, à pobreza, só que ele consegue, lá nas histórias de Dostoiévski e dos escritores russos em geral que eu já li, tem muito essa questão das roupas, né? Como é difícil você ter dinheiro para comprar, enfim, um chapéu, uma bota, um capote. E no caso, essa história do Capote é isso, é esse funcionário público que é um ninguém, que é ridicularizado por todos os seus colegas, mas que em determinado momento, quando o capote que ele usava já não era praticamente uma coisa esfarrapada, que não conseguia mais, ele consegue de alguma maneira ter um capote novo, e o capote novo transforma a vida dele, e aí você vai ter consequências no conto que eu também não vou aqui falar, porque vai perder a graça para quem não leu. Então, no caso do personagem de Gente Pobre, Ai, gente, que raiva de não estar conseguindo falar o nome desse personagem. Eu devia ter... Cadê o nome dele? Jevuktin. Por que eu não consigo? Vou marcar aqui, porque daí eu tô falando com vocês, juro, não vou mais perder tempo com isso. Então, no caso dele, a vidinha miserável que ele levava tinha como função a proteção à Várvara. No caso do Akiki, que é o personagem do conto do Gogol, ele se apegou ao capote dele como algo que o traz à vida, porque antes ele era simplesmente alguém robotizado que se comunicava através de monossilábico praticamente, não conseguia
sequer falar uma frase inteira quando estava diante de seus colegas. Quando lhe foi dada uma função um pouquinho mais difícil para valorizá-lo, ele, apesar de ser um excelente funcionário, tanto um quanto o outro, ele se sente tão nervoso que ele fala: por favor, me deixa voltar só a fazer minhas cópias e tá tudo bem. E era um simples memorando que ele tinha que fazer uma troca. Então era um personagem absolutamente desprezado e que se autodesprezava também, né? Mas a partir do momento que ele consegue o capote novo, consegue o dinheiro para comprar o capote novo, ele se transforma. Só que o Djevuktin, quando Varvara dá o capote, né, para ele ler, ele fica arrasado e diz que absurdo, esse personagem é um horror, não podia acontecer isso com ele, porque ele se vê naquele personagem. Então Dostoiévski tem esse brilhantismo de pegar os livros que ele e os escritores que ele adorava, ou até para fazer uma oposição no sentido narrativo, e colocava nas suas narrativas, e você lê isso hoje, é simplesmente espetacular, porque você tem acesso a tudo ali, a realidade russa, ao interior dos personagens, né, a questão psicológica dos personagens, que já está absolutamente presente em Gente Pobre, as referências literárias que ele utilizou para construir essa narrativa, né? E o Gogol foi uma grande influência, e o outro personagem que foi uma grande influência na vida dele foi o Pushkin, que infelizmente, o livro chegou com só que eu não consegui pegar e não consegui... Fiquei bem chateada, não consegui trazer para essa fala sobre o outro livro que influenciou, que nessa troca de livros, a Varvara dá o livro do Gogol para ele ler, e ele fica irritadíssimo porque ele se enxerga naquele personagem miserável, e ele dá um conto do Pushkin, que é o... Eu devia ter separado, né, gente? Mas é tudo improvisado aqui, né? Enfim, deixa eu ver se eu acho aqui. Ai, meu Deus. Tava aqui... Ai. O Chefe da Estação, tá? Que é e esses dois escritores que influenciaram muito Dostoiévski, tanto o Pushkin quanto o Gogol, eles têm visões completamente diferentes do jeito de narrar. E na época os críticos falavam muito de qual escola era de qual escola era outro, um mais puxado para o romantismo, o outro já para a questão a questão do social, né, que está em Gogol, e Dostoiévski consegue pegar as duas coisas e acrescentar toda a questão psicológica para esses personagens. Isso, gente, num primeiro livro publicado. Então, quando ele publica esse primeiro livro, há uma grande repercussão no meio literário, mas também foi muito criticado, e justamente criticado por aquilo que vai ser o grande trunfo do Dostoiévski, que é trazer os personagens. Eu até tinha separado uma parte aqui para falar para vocês. Isso é terrível, né? Porque eu me perco nas coisas. Tem uma passagem aqui que é interessante, que ele fala assim, não era isso que eu ia ler, mas Gente Pobre tanto Gente Pobre quanto o Capote contém a mesma combinação gogoliana típica do riso por entre lágrimas, né? Porque os dois escritores têm essa questão do humor, né? Só que em proporções diferentes. O riso é mais importante para Gogol. Quando você lê o Capote, você vê, gente,
você não acredita que aquilo está acontecendo. E você quer rir, você não sabe se você quer rir ou chorar, mas você acaba rindo. Na verdade, eu quis mais chorar, mas é compreensível que você queira rir. E ao passo que em Dostoiévski, as lágrimas é que predominam. Então, é, ah, eu até já me perdi no que eu estava falando. Mas o fato é esse, gente, que neste primeiro romance, ele já víamos ali a verve desse escritor que vai se tornar o grande Dostoiévski, já víamos que num pequeno romance ele conseguiu colocar tudo aquilo que se passava ali naquela Rússia, até tem apesar do crítico Belinsky, que tanto influenciou Dostoiévski, ter falado mal do livro, depois que ele foi publicado, mas ele fala uma coisa que é muito importante, gente, que praticamente resume esta primeira obra do Dostoiévski, e aí é um pedacinho que eu vou ler para terminar essa resenha meio maluca do primeiro livro do Dostoiévski que eu tô fazendo. Então, o Belinsky, quando ele lê, e o Belinsky, ele era mais da linha... bom, isso eu vou falar depois. Essa questão das linhas teóricas que cada um estava seguindo, que cada crítico estava seguindo, e a própria linha teórica que o Dostoiévski estava envolvido, é assunto para um outro vídeo. Hoje eu queria mais falar do romance em si, né, dessa pequena obra-prima. Então, para terminar, eu vou ler um pedaço do relato do Belinsky, lendo o manuscrito e empolgadíssimo com aquilo que ele estava lendo. E aí ele fala para um amigo, né? Não consigo largá-lo há quase 2 dias. É o romance de um principiante, um novo talento. Não sei quem é este senhor. Nada sei ainda sobre sua capacidade intelectual, mas esse romance revela aspectos secretos da vida e das pessoas da Rússia com as quais ninguém antes havia sequer sonhado. Veja bem, é a primeira tentativa de romance social entre nós, e melhor ainda, está escrito da maneira como os artistas geralmente fazem, isto é, sem sequer suspeitar do que resultará o trabalho. O material é simples. Trata de pessoas simplórias e de bom coração que acreditam que amar o mundo inteiro é um prazer extraordinário e uma obrigação de todos. Elas não conseguem entender coisa alguma quando a roda do destino, com suas leis e seus regulamentos, atropela-as sem a menor explicação, deixando-as de pernas e ossos quebrados. Enfim, então... esta foi uma das falas de Belinsky em relação ao romance Gente Pobre, de Dostoiévski, e recomendo muito a leitura desse livro e recomendo muito a leitura da biografia, porque se você estiver lendo a biografia, se você tiver interesse em conseguir explorar mais e mais esse clássico, esse autor que é um clássico universal, né? E esse clássico que é Gente Pobre, como um primeiro romance de Dostoiévski, recomendo muito a leitura. E por hoje acho que é isso, gente. É uma fala assim meio confusa minha, meio sem termos muito difíceis. São as minhas impressões, são as minhas... o que eu posso dizer assim para finalizar como impressão minha mesmo, sem ter a ver com a biografia, né? Quando eu estava lendo Gente Pobre, eu conseguia me colocar naquele espaço e naquele espaço daqueles personagens, e eu conseguia me enxergar naqueles personagens, em especial o personagem, o funcionário público, né? Então, não sei se por ser funcionária pública e por estar ligada um pouco a esse tipo de profissão que ele exercia, tanto o personagem do Gente Pobre como o personagem do Capote, eu
me enxergava muitas vezes nesses personagens. E é um tipo de romance que quando você termina, e é numa sentada que você lê, de fato, você fica parado, pensando, refletindo sobre como é possível o mundo existir da forma como ele sempre existiu. Algo desse tipo, mais ou menos. Bom, eu vou encerrando por aqui, porque eu não quero dar spoiler. Eu fiz um vídeo de 30 minutos, vê quem quer. Eu tô fazendo esses vídeos, eu acho que mais para me forçar a continuar esse projeto, mas assim, recomendo muito que vocês leiam Gente Pobre, que vocês comprem o Capote do Gogol e que vocês comprem um outro livro do Pushkin que são os contos dele e que vem esse conto da estação que é citado também no livro, que infelizmente eu não consegui pegar para fechar com as 3 questões que eu achei que são mais interessantes de abordar nessa pequena obra-prima, a primeira do mestre dos mestres, Dostoiévski. É isso, gente. E agora o próximo livro que eu vou comentar e que eu já tô aqui lendo a biografia é O Duplo. Este livrinho também que eu recomendo que se você vai ler o Duplo, não saia aí pegando este livro de qualquer jeito, né? Vamos entender em que contexto ele escreveu essa obra, por que ela foi tão criticada, por que ela é considerada uma obra menor do Dostoiévski, enfim, uma série de coisas que fica para o próximo vídeo. Um grande beijo a todos e até a próxima. Tchau, tchau.